Agora é xadrez. Curta, compartilhe. Eu sou o César e simbora nessa jornada aí de partidas que todo jogador precisa conhecer. E hoje vamos falar aí do nosso querido José Raul Coppolanca. Esse que foi considerado um dos melhores jogadores de xadrez de todos os tempos. Coppolanca, nascido em Havana, 19 de novembro de 1888, ele foi detentor do título mundial de xadrez entre 1921 e 1927. E temos vários livros aí com belíssimas partidas, onde ele demonstra um xadrez muito clássico, ou seja, ao mesmo tempo que ele joga de forma aparentemente simples, sem complicar, ele atinge seus belos resultados, mas ele tem uma profundidade enorme, então ele consegue deixar um legado imenso para todos os amantes do xadrez, e com isso a gente pode estudar grandes partidas e ter lições aí valiosíssimas. Então, a partida de hoje aí com a palanca tá de brancas e ele enfrenta Janowski. E ele vem então com o nosso peão rei E4, temos E5, cavalo F3, cavalo C6 e aqui bispo B5. Entramos então numa Ruy Lopes clássico, uma das aberturas mais clássicas do xadrez aí. E aqui o bispo ele está ameaçando o cavalo de C6 que defende o peão de E5, né? E ao mesmo tempo está sendo atacado pelo cavalo das brancas. Então aqui, uma das jogadas naturais é essa, A6. Esse lance ataca o bispo e questiona se ele vai permanecer ali cravando o cavalo ou não. Então aqui temos duas respostas, ou a gente tira o bispo para A4, preservando, ou captura o cavalo. E Capablanca aqui entra nesta variante de tomar o cavalo em C6. Janowski aqui recaptura. E agora, para fugir um pouco aqui de preparações teóricas, ele faz uma jogada de desenvolvimento extremamente natural, cavalo C3. Aqui nessa posição, né, hoje, com as aberturas bem mais desenvolvidas, temos uma série de continuações e ela é rica em possibilidades. Uma delas aqui é o imediato roque. A outra possibilidade é jogar um D4 imediatamente, que poderia ser respondido por E por D4, dama D4, dama captura, cavalo captura. E aqui, por exemplo, tem inúmeras continuações, mas o preto está super ok também, bispo D7, depois fazendo roque longo. Mesma coisa, o branco continua com roque, desenvolvimento. Então, várias possibilidades, mas Capablanca aqui, então, ele joga cavalo C3, né? Depois da tomada de peões ali, temos este lance aqui, cavalo C3. Então, é um lance simples que dá continuidade ao jogo sem imediatamente desafiar o centro, né? Depois disso, temos o lance bispo C5 por parte das pretas, né? Um lance natural de desenvolvimento. E agora vem o lance D3, tá? Defende o peão central de E4 e preserva todas as possibilidades. O preto agora joga o lance bispo G4, cravando o cavalo de F3. E agora a Capablanca faz o lance bispo E3. Este lance aqui, ele já questiona o bispo de C5. Então, o preto precisa tomar uma decisão. Ele pode ou tomar o bispo de E3, né? Liberando essa diagonal, porque esse bispo ele é muito incômodo nessa posição. Ele sempre fica atuando sobre esse ponto de F2. E o preto muitas vezes tem ideias, né, de jogar um F5 aqui, fazer um roque, para poder pressionar mais via coluna F. Então, Capablanca aqui faz este lance com bispo E3, questionando. Então, o preto ele pode voltar o bispo para retirar, né, para A7 ou B6. São lances possíveis. Mas aqui na partida temos bispo captura E3, que também é perfeitamente possível. No xadrez mais moderno, a gente já sabe que esta retomada de peão
ela é perfeitamente possível e criar essa condição, né? Por quê? Porque justamente se reforça o centro com essa massa de peões. Então, ao mesmo tempo que o branco tem uma estrutura de peões dobrados, mas ela não é explorada facilmente. E em contrapartida, ele abre a coluna F. Então, se fosse um tempo mais longínquo, talvez isso daqui seria interpretado como algo, uma debilidade mais séria, que seria quase que um crime cometer essa dobrada de estrutura, mas hoje em dia não, estrategicamente é muito bem trabalhada essa posição e ela dá um jogo muito ativo. Então, dando sequência na partida, temos aqui dama E7, temos dama E7, roque por parte das brancas, temos roque longo por parte das pretas e aqui agora temos roque em alas opostas, ou seja, o branco rocou para a ala do rei e o preto rocou para a ala da dama. E quando isso acontece, é um indicativo forte de que o ataque em alas opostas vai acontecer. Então, quem chegar primeiro provavelmente leva uma vantagem sobre o adversário. E aqui então, nesta posição, Capablanca joga o lance dama E1, tirando da cravada. O preto aqui joga cavalo H6, né, visando melhorar o cavalo. Outros lances possíveis seria trabalhar com H5 e também acelerar o ataque. É uma ideia. Mas tivemos aqui então cavalo H6. Agora, torre B1. Esse lance aqui ele já exclama. Por quê? Porque ele já trabalha com a ideia de avançar esse peão e logo entrar em contato com esta estrutura de peões das pretas. E, né, como é um roque em flancos opostos, quem chegar primeiro começa a ditar o ritmo do jogo. Então, depois desse lance, temos F6, defendendo o peão central, liberando a casa de F7 para o cavalo poder manobrar, né, eventualmente. E depois desse lance, Capablanca joga B4, dá continuidade ao plano. Temos então cavalo F7 e agora imediatamente o lance A4. Veja como o ataque das brancas já está próximo do rei das pretas. Logo vamos ter contato. É aqui Janowski, então, ele responde com bispo, captura F3. Depois dessa captura, temos a recaptura com torre em F3. E agora o preto joga o lance B6, tentando fechar aqui a estrutura sobre a volta do rei, prevenindo, mas aqui temos um conceito importantíssimo. Toda vez que a estrutura de peões na volta do rei é movimentada, geralmente ela tende a criar debilidades. Então é muito importante tentar manter intacto, porque isso sempre vai acabar gerando temas táticos. Então, aqui depois do lance B6, imediatamente Capablanca já estabelece um contato com a cadeia de peões preta, justamente para abrir o jogo e a partir dali iniciar suas atividades de ataque. Então, depois desse contato aqui, temos o lance C toma B5, A por B5, e aqui o preto, com ideias de fechar o ataque das brancas, joga o lance A5. E nessa posição agora, quero que você preste muita atenção. Observe a estrutura de peões e observe as casas disponíveis e como o branco vai manobrar de forma muito clara e melhorar as suas peças. E aqui a gente observa que, né, depois de ter do peão de C6 ter saído da casa dele, né, e ter acontecido aquelas trocas, mas esse peão ele protegia essa casa aqui, a casa de D5. Mas como ele não está mais agora, essa casa aqui ficou disponível para o cavalo.
E Capablanca imediatamente joga cavalo D5, com ideias, né, de jogar C4 e, se possível, C5, abrindo mais ainda a estrutura. E aí vejamos que um plano claro, né, seria voltar a torre por aqui, posicionar em C2, e aí a gente tem todas as peças atacando o rei das pretas. E praticamente isso daqui já não tem mais volta. Então, depois desse lance de cavalo D5, preto joga dama C5, e temos o lance C4, né? O cavalo branco virou um monstro no centro do tabuleiro e ele já está de olho em todas as casas na volta do rei. Então ele exerce uma pressão muito grande. Nessa posição aqui, já é quase assim, ó, melhor trocar a torre pelo cavalo para eliminar, porque esse cavalo ele exerce uma atividade muito grande. Então ele vai ser muito decisivo nessa posição. Então, depois desse lance, temos o lance cavalo G5. Ele ataca a torre das brancas e ele visa também pular para essa casa de E6. Então, aqui vem torre F2, tirando a torre, e agora vem cavalo E6. A ideia do cavalo é tentar movimentar para fazer uma troca com o cavalo branco. Então, depois desse lance, Capablanca, atento à posição, ele melhora a última peça que falta. E ele joga dama C3. Depois de dama C3 temos torre D7, né? Trazendo uma peça para defesa aqui de C7. E agora vem torre D1. Por quê? Porque agora o Capablanca vai mirar o rompimento da estrutura de peões. Ele já melhorou todas as peças e, na sequência, ele vai abrir o jogo para poder iniciar um ataque direto. Então, aqui rei B7, tentando tirar, né, dos temas, e aqui vem o imediato D4, já atacando a dama, né, e estabelecendo contato com outro peão central. Dama D6, na ideia de manter a estrutura, né, não abrir, não facilitar a abertura, porque se o preto toma ali, o branco ele vai recapturar com o peão, renovando o tema. Então, depois de dama D6, vem o lance torre C2, intermediário, importantíssimo, para dar suporte na ruptura de C5. Se não tivesse esse lance, né, o cavalo está defendendo, aqui tem mais um peão, então ele não teria o efeito desejado. Então, depois disso, meio que sem opções satisfatórias, vem E por D4, E por D4, e agora vem o lance cavalo F4. Na ideia aqui de trocar o cavalo para minimizar o ataque das brancas. Porém, a situação ela já é bem crítica aqui, a gente tem temas táticos agora rolando no tabuleiro. E eu quero que você observe aqui, sempre na estrutura de peões, no rei, no posicionamento de todas as peças. Calcule, tente encontrar o lance aqui. É muito interessante. Para isso que as partidas modelos aí, elas representam demais, porque elas permitem com que a gente trabalhe tanto o cálculo como questões estratégicas. E aqui a tática, ela funciona a favor das brancas. Então aqui, quem observou, temos o lance C4 aqui, que ele já ganha um tempo sobre a dama. Por mais que esse cavalo esteja ameaçando o cavalo das brancas, mas a gente tem um segundo tema aqui, que é depois C6. E veja que C6 dá um garfo sobre o rei e a torre das pretas. Então aqui, C5 jogado por Capablanca, temos depois cavalo toma D5, E por D5, e veja bem que agora a dama preta continua ameaçada. Então, depois que ela sai capturando em D5, temos este lance aqui C6, com um cheque, né? E ameaçando a torre. Então, aqui o branco vai ganhar uma peça. Então, vem rei B8, C captura D7, dama captura D7, e aqui Capablanca, né? De forma muito cirúrgica e objetiva, ele converte sem dar nenhuma chance de contra-jogo. Então vem o lance D5,
Preto tenta resistir com torre E8 aqui, ó. Torre E8 não, torre E8. Buscando um certo contrajogo, né? E aí aqui vem o lance D6, que é decisivo. E depois de C captura D6, temos este lance aqui, dama C6. Impondo aqui um contato direto com a dama das pretas. E não tem uma resposta satisfatória, porque também estabelece uma pressão sobre o peão de D6 e as torres aqui, elas estão chegando com toda a força. Então aqui o preto abandona. Uma partida que deu 31 lances e de forma muito tranquila, Capablanca aqui ele desenvolveu as peças e de uma posição aparentemente inofensiva, depois de romper com a coluna B e iniciar os ataques no flanco do rei, ele conseguiu com sucesso posicionar bem as peças, melhorar o cavalo e iniciar o ataque direto. E com maestria ele finaliza a partida sem dar chances de contrajogo para o adversário. Então, é interessante rever a partida mais de uma vez para assim ir estruturando uma base de conhecimento em temas estratégicos, e aqui também temos situações táticas. Então, galera, curta, compartilhe e simbora avançar nessa jornada do xadrez. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.